Vamos ver, vai, vamos lá, vamos lá. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada. É que isso não tem. Eu sou obrigado a cortar nos 25 segundos, né? Porra. É que assim, a piada no palco, a gente poderia até levar isso em consideração, eu acho, assim, a piada no palco e tal, mas é um vídeo que foi para as redes sociais e se espalhou para além do palco, né? Se espalhou para além do palco. A palavra foi para além do palco, então não tá limitada ao palco. Ah, mas leva o político na brincadeira, o comediante a sério. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? A questão não é essa, né? Não é como se a gente vivesse no estado selvagem, pudesse viver num estado selvagem, selvageria, guerra, porque não levam políticos, supostamente não levam políticos a sério. Essa é uma oposição que não cabe. Que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. É 1 milhão e uns quebrado de multa e 300 e tantos mil de indenização. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem. Sim, claro. E assim, eu diria o seguinte pra você até. Todo mundo, a todo instante, tá interpretando um personagem, nem que seja de si próprio. Mas tá exercendo um papel, eu quero dizer nesse sentido, né? Tá exercendo um papel. Eu tô aqui falando com vocês, dificilmente eu vou descambar em falar um monte de palavrão, sabe? Dificilmente eu vou descambar em viajar loucamente. Eu não sou o monarca da vida, tal. É claro que tem algo acontecendo aqui que é uma performance. E quando eu tô no escritório, quando eu trabalhava no escritório, claro que tinha ali uma persona do trabalhador de escritório, evidentemente, né? Eu não ia tirar o sapato e botar em cima da mesa, colocar o pé em cima da mesa como eu faço na minha casa, tá ligado? Eu não ia trabalhar de cueca, sei lá. Sempre tem essas personas, a gente sempre tá desse jeito, né? O ponto não é exatamente a persona, o personagem, não é exatamente isso. Mas o ponto é que o discurso praticado é terrível. E como diz aqui, acho que foi o Gordox, foi para o espaço público. Uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se Não é literal. Não tem a ver com literalidade. Não tem a ver com literalidade. Ninguém acha que você vai bater numa criança. Ninguém acha que você vai bater numa criança. Ninguém acha que você vai bater num deficiente físico. Sabe? Entende? Tem uma piada dele que é tá querendo emagrecer, não consegue, come um gay aidético e aí uma hora você consegue. Ninguém acha que você está propondo seriamente para fazer isso. O ponto não é esse. O ponto, novamente, é que, por incrível que pareça, nós seres humanos, nós não trabalhamos somente com a literalidade. A gente trabalha também com o sentido que ele vai vagando de um jeito, de um jeito, de um jeito, em que depois chega ali na ponta, o que essa piada entrega é que a pessoa que é gay e de repente. Primeiro, a pessoa que é gay é um potencial HIV positivo. Segundo, se tem HIV positivo, bom, tá ali pra ser piada. É meio que isso. Não é exatamente a literalidade, né? Então, assim, a gente pode levar essa conversa para um nível melhor. aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha.
Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine Boa noite, um Esconde inocente Beijo. acusado de homicídio, a Boa noite, juíza fala, Guilherme. você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, noite, pessoas Juan. podem mentir? Sim. Ah, meu Deus do céu, não, para lá, né? Sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro. Eu não acredito que ele vai levar pra frente essa ideia da literalidade, né? Não é isso que vai acontecer daqui em diante, certo? Está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Não, cara, pô. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Vocês estão entendendo até agora? A gente tem primeiro uma base. A base é a seguinte: há uma interpretação literal que é errada. E a gente tem depois um alongamento disso, que é, por que essa interpretação literal ela é errada e perigosa? Porque as pessoas não querem se escutar umas às outras. Sendo que escutar um aos outros significa, eu coloquei que era uma peça de teatro. Então é ficção. Então não é literal. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré. Aqui o Carapa colocou a mensagem aqui que é interessantíssima. 111 pessoas na live, hein? Obrigado, gente. Bora de like. E obrigado novamente. Na verdade, um princípio do stand-up seria a cara limpa. Portanto, a pessoa é o foco, não o personagem. Claro que é uma extrapolação, mas ainda assim é um fato relevante ao analisarmos o discurso. Pois é, isso é uma verdade. Stand-up tem essa parada da cara limpa. Não é um personagem malucão falando groselha, né? Provavelmente quem vai no show dele deve gostar e concordar com as bobagens que ele fala. Provavelmente sim. Isso é terrível também, né? É uma parada terrível de se chegar à conclusão. Jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor,
porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Do que caralhos ele tá falando? O que ele tá dizendo é o seguinte, né? As pessoas têm um preconceito comigo. E elas não estão dispostas a mudar a sua visão. Isso porque elas estão mais preocupadas em convencer o outro da sua verdade em vez de escutar o outro. E essa verdade que elas estão preocupadas a convencer os outros é uma verdade que vem de uma interpretação literal de suas piadas. E agora ele termina dizendo que se saiu o filme romance é atentado ao pudor porque ele viu o filme na casa dele. Tá entendendo? Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. Eu concordo, é de uma limitação cognitiva grave e é preocupante, eu concordo. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Quem são os imperadores? Qual é a plebe que tá se matando? Será que ele conseguiria fazer essa diferenciação? Quem que é a plebe? Quem são os imperadores? Os imperadores é o que? É o judiciário? A plebe é o quê? É o povão degladiando pra condenar ele, que é só uma pessoa inocente, que usa da comédia pra bater nos poderosos, supostamente? É tipo isso? Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção Meu Deus do céu. vira o padrão. Olha isso, cara. Esse papinho Sérgio Moro, cara. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece. Aqui eu preciso falar pra vocês, né? Quando se diz que pessoas negras são uma minoria, é uma minoria. A palavra não é boa, né? Porque minoria é uma palavra que tem tudo a ver com número, né? É diretamente a ver com número. Mas é a minoria de representação, minoria política. É uma minoria nesse sentido, né? No sentido de que quando você tem uma sociedade racista, pessoas negras representam uma minoria. Não é de números. Se eu não me engano, 56% do Brasil é de pessoas negras, né? Pretos e pardos. 56 ou 66, algo assim.
É mais da metade, isso eu garanto. Não é uma minoria numérica, é uma minoria de representatividade. E isso dentro de um contexto político, de relação de poder, né? Falar de minoria envolve falar de relações de poder, necessariamente. O juiz chega pro cara e diz: Mano, você não acha que essa opinião é uma opinião de uma minoria numérica? Mas não é sobre minorias? Tem que respeitar as minorias, caro juiz. Pô, lacrou, hein? Mitou. Mitou. Nossa, inteligente e racional. Respeito. Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Olha aí, só. O que tem a ver, cara, o INSS, bicho? Eu entendo que, se for pra ter uma interpretação generosa, né? Tipo assim, tem tanta merda acontecendo, justo eu, Deus me usou como exemplo, sabe aquele meme? Não vou fazer tal coisa porque Deus vai me usar como exemplo pra isso daí não ser feito depois por mais ninguém. Tipo assim. Só que, cara, o que tem a ver o INSS, mano? E o PT, hein? E o PT? E o Lula? Ou piadas de corrupção. E aí, estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem... Ciência, hein? Ei, menos ansiedade, mais foco pra vocês aí. Fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França. Entendeu? Quando você escuta uma piada, você tá andando na rua lá. Aí de repente alguém te conta uma piadinha racista. Você negro, né? Você negra, te conta uma piadinha racista. Porque o Léo Lins contou, tal, ele pegou a referência. Qualquer um, né? Qualquer um contou, pegou a referência, contou pra você. Pô, vamos dar uma risada aí, gente. É pra descontrair. É pra gente fazer uma amizade. Daí eu chego em você e conto uma piadinha racista. Tá ligado? Ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até... Ele tá comparando um atentado com o caso dele. Tem violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante, eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça. Não foi semelhante, né? Você tem um vídeo dele apanhando na Paulista e, cara, sim, foi uma violência, assim, que ele sofreu, mas não foi tipo o tapaço que o Will Smith deu no Chris Rock. E convenhamos também, né? Se você sobe de cara limpa pra fazer piada das pessoas que estão ali na plateia, você corre esse risco também, né? Convenhamos. Não tô dizendo se é certo, se é errado, é um show, as pessoas estão ali pra isso, sabe? Meio que estão dispostas a isso. Mas convenhamos que você tem aí, né, um risco que você tá correndo. Pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. E você vai responder pelo seu também, se for enquadrado.
Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Meu Deus. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós, e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. É nóis, Luiz Ricardo. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que Tomara que se esteja tornam à beira até do mais pessoais, precipício e de siga em pessoas frente. falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda. Cara, eu adoro esse papo, mano. O Rafinha Bastos tem muito desse papo, né? O papo do Rafinha é o seguinte. Ah, eu zoei um cadeirante, aí a mãe do cadeirante me mandou uma mensagem. Ah, pela primeira vez ele foi incluído. Amigo, porra. É representativa essa mensagem que você recebeu? É representativa? Será que dá pra, né? Será que dá pra dizer que é representativa? E aqui, ó, campo social pra Pierre Bourdieu. A Rebeca diz pra gente. Não estão te apoiando, estão tentando manter a estrutura que beneficia a eles próprios. Perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. É uma suástica. Ainda bem que eu não estava Brincadeira. preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Cara, é muito louco isso, né? Porque aqueles que não resistiram e acabaram se desvivendo por consequências de bullying, que tinham indiretamente uma base no incentivo que comediantes dão pra você poder aloprar a pessoa com nanismo. Teve o cara, inclusive, né? Saindo um pouco do assunto, teve o cara que pulou a mina com nanismo no meio da rua, saca? Tipo, e esse pessoal não conta, só conta que foi um agrado ouvir as piadas. O resto não. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Profundo! Aqui, ó, vamos dar uma olhada nos comentários rapidinho. Aqui, ó, profundo pra cacete, porra. Se rir virou crime, o silêncio virou regra.